Bem-vinda ao Poder da Alma, um espaço de verdade e poder interior. Eu sou a Marta, mentora e praticante de medicina energética. Neste podcast partilho contigo a minha jornada de alinhamento com a alma, que começou com uma doença autoimune. Falamos da jornada da vida e de como os bloqueios são, na verdade, portais para viveres em verdade com a tua essência. Se estás pronta para ativar o poder da tua alma, este podcast é para ti. Olá, alma linda, e muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Poder da Alma. Estou mesmo entusiasmada ao gravar este episódio, porque quando penso em partilhar estes temas que me dizem tanto e que sinto que podem trazer tanta transformação, o meu coração fica mesmo expandido de alegria. Eu quero também trazer algumas práticas que eu própria utilizo no meu dia-a-dia, práticas e exercícios muito simples. E hoje vou-te convidar já junto comigo, termos aqui uma prática que nos ajuda, no fundo, a estarmos no momento presente. E quando nós estamos no momento presente, é neste momento que tudo acontece. Mesmo quando estamos a falar de cura, é no momento presente que tudo acontece. Não é no passado, não é no futuro, é no aqui e no agora. E quando nós queremos reter informação, quando nós queremos potenciar a nossa capacidade de reter informação, de aprender, de memorizar, é através deste centramento no momento presente que nós conseguimos fazer isso. Então, quero convidar-te a respirares profundamente. Se estiveres num local seguro, podes fechar os teus olhos. Apenas se não estiveres a conduzir ou se não estiveres a fazer nada que te coloque em perigo. Traz presença para todo o teu corpo. Traz a presença para este momento. Observa como é que está o teu corpo. E respira cada vez mais profundamente, mais lentamente. Sempre que abrandas a tua respiração, estás a sinalizar o teu corpo de que ele está em segurança. E quando o corpo se sente em segurança, ele relaxa. Então, simplesmente observa. E através da tua respiração vais relaxando o teu corpo. Leva a tua atenção para o corpo. Em vez de estar na mente, procura levar a tua consciência para o teu corpo. Já agora, este é o primeiro passo da cura. É aprender a levar a consciência para o corpo. Ok, estamos prontas. Se fechaste os teus olhos, podes abrir os olhos, agora que estás mais tranquila, mais pronta para receber esta informação, porque o episódio hoje vai ser bastante interessante. O tema que eu trago hoje é quais é que são os principais fatores que nos impedem de curar, de ter uma cura rápida, de ter uma transformação mais rápida. Isto é particularmente importante para quem tem doença crónica, para quem tem algum sintoma crónico. E claro que a minha partilha vai ajudar não apenas quem está a viver um desafio de saúde, mas é aplicável, é transversal a outras áreas da vida. Portanto, outro desafio que tu estejas a viver, pode ser um desafio na área dos relacionamentos, na área da carreira, na área do dinheiro, um comportamento que tu não consigas mudar, qualquer situação que se tenha tornado crónica na tua vida e que não estejas feliz com ela, que tu queiras mudar, isto vai-te ajudar, ok? Estas informações que eu vou partilhar contigo vão trazer pelo menos clareza e vão-te ajudar a perceber o caminho que se calhar tens que trilhar para tu conseguires trazer a transformação que tu tanto queres. Então, a primeira razão, para mim aquela mais importante, que impedem as pessoas de curarem, de terem particularmente uma cura rápida, uma transformação rápida,
é a falta de fé. É a falta de fé. E falo por experiência própria. E para te explicar isto, vou até partilhar contigo uma experiência, algo meu, algo que aconteceu em 2019, julho de 2019. Nunca mais me vou esquecer dessa data, porque foi uma experiência milagrosa, uma experiência que nós consideramos milagrosa. O que é um milagre? É algo que acontece e que nós achávamos que era impossível, não é? Isto é um milagre. Normalmente nós associamos os milagres às curas físicas, mas claro que não, o milagre não é apenas isso. O milagre pode ser uma mudança, uma transformação, por exemplo, financeira, que a pessoa achava que era impossível. Pode ser a pessoa encontrar o amor da vida dela e se calhar ela achava que era impossível. Mas claro que nós, historicamente falando, associamos muito os milagres à cura física. E o milagre que eu te vou revelar tem a ver com cura física. Mas não minha. Em 2019 eu estava a atravessar aquele processo de despertar espiritual. E lembro-me que estava a fazer um curso, eu estava a fazer 2 cursos ao mesmo tempo nesta área. Estava a fazer um curso de Ho'oponopono, praticante de Ho'oponopono, e estava a fazer um curso com o Michael Beckwith. É um reverendo norte-americano que eu adoro. E o curso dele era sobre os diferentes níveis de consciência. E para quem o conhece, o Michael Beckwith tem uma fé incrível e ele acredita que a vida está sempre a nosso favor e não contra nós. Portanto, nós é que nos colocamos contra nós próprios. Portanto, tudo aquilo que nos acontece de negativo não é que a vida esteja contra nós, mas é porque nós temos algo que precisamos transformar. É porque a nossa consciência está a atrair essa situação negativa. Então eu estava a fazer aqueles 2 cursos e houve um dia, 5 de julho de 2019, que eu pude colocar aquilo que eu estava a aprender em prática. Porque eu estava em casa, na minha sala, e ouço assim um barulho bastante forte na minha janela. Algo bateu na janela, algo que foi mesmo assim um estrondo. E eu fui ver o que é que tinha acontecido e na minha varanda estava um pássaro, portanto, no chão da varanda, e eu apercebi-me que ele tinha batido contra a janela e tinha partido uma pata. E quando eu vi aquilo, senti-me extremamente mal, não é? Porquê? Porque a janela era minha e o pássaro foi contra a janela, porque ela devia estar mesmo muito limpa, não é? E ele não conseguiu ver o vidro e bateu contra a janela. Claro que isto tem um propósito divino. E quando eu vi o pássaro ali com a pata partida, eu fiquei extremamente preocupada. Era um pássaro selvagem, não é? Eu não sabia o que fazer, não sabia se pegava nele, levava ao veterinário, não sabia mesmo o que fazer. Fiquei assim mesmo, pronto, muito indecisa. E o que é que eu me lembrei naquele momento? Em aplicar aquilo que eu tinha aprendido, que eu estava a aprender ainda, não é? Nomeadamente o Ho'oponopono. Então eu lembro-me que eu coloquei-me assim de joelhos, do lado de dentro, portanto eu estava na sala e ele estava na varanda, com uma janela fechada, e ele tinha a pata assim virada mesmo para o lado. Julgo que era a pata direita, estava assim mesmo virada para o lado, estava, que ela estava mesmo partida. E então eu ajoelhei-me ali ao pé dele, olhar para ele, e comecei a usar o Ho'oponopono, que consiste num mantra. É um mantra que, no fundo, é algo que nós usamos quando conseguimos assumir total responsabilidade pela nossa realidade. E quando eu digo nossa realidade, não tem apenas a ver connosco, com o nosso corpo, com a nossa vida, mas em tudo o que acontece à nossa volta. E então eu comecei a usar o mantra para ajudar o pássaro. Eu não sabia o que é que ia acontecer, eu não sabia o que esperar, mas eu comecei a testar, a usar o mantra. E lembro-me que de vez em quando olhava para o céu e falava com Deus, com o universo e pedia ajuda, ajuda-me aqui a ajudar este pássaro, que eu não sei o que é de fazer com ele. E tive ali assim uns minutos a fazer isto. E de repente, numa fração de segundos,
pata do pássaro endireitou-se e ele voou. Ele simplesmente desapareceu de repente da minha frente. E eu fiquei em estado de choque. Porquê? Porque eu estava a fazer aquilo, mas na realidade eu não acreditava ainda que aquilo fosse possível. Eu não acreditava ainda, eu não tinha a fé suficiente de que aquilo realmente fosse possível, de que aquilo poderia acontecer. E é curioso porque aqui não está presente apenas a falta de fé, porque na realidade foi a fé que me levou a fazer aquilo, não é? Portanto, na realidade havia um pouco de fé em mim, por isso é que eu fiz aquilo, não é? Mas o estado de choque que eu fiquei, porque eu fiquei ali uns momentos deitada no chão, a chorar, em choque, em estado de choque, literalmente, com aquilo que tinha acontecido. Parecia que o meu cérebro não conseguia processar o que tinha acontecido, o que tinha acabado de ver. Quer dizer que é como se nós disséssemos assim, isto era impossível, mas isto aconteceu. Então, como é que é possível isto ter acontecido, não é? Se eu acreditava que isto era impossível, como é que é possível isto ter acontecido? Se a realidade é física, é sólida, como é que isto pode ter acontecido? Como é que é possível? E fiquei nesse estado de choque. Então, esta é a maior prova de que realmente nós não temos fé. E se nós olharmos para a história de Jesus, como é que ele conseguia ajudar aquelas pessoas? Como é que ele conseguia curar? Como é que ele conseguia aqueles milagres? Porque ele não duvidava. Ele acreditava que ele conseguia transformar a realidade. E por isso é que ele conseguiu curar. Por isso é que ele conseguiu aqueles milagres. Então, a falta de fé é, para mim, o primeiro, que se nós conseguirmos transformar, é onde nós temos a transformação mais rápida. Porque a pessoa, quando tem fé, quando ela tem uma fé verdadeira de que aquilo vai acontecer, não há nada que a vai impedir. Não há nada que vai impedir a pessoa de alcançar aquilo. Não interessa se alguém lhe disse que ela não vai conseguir, não interessa o que é que as outras conseguem, o que é que as outras pessoas conseguem ou não, não interessa. Quando a pessoa tem fé que aquilo realmente vai acontecer, tal como Jesus tinha fé, aquilo acontece, ponto final. E não é preciso tempo, não é preciso esperar, é instantâneo. Então, falta de fé para mim é o fator mais importante. Logo a seguir à falta de fé, para mim o outro fator é o condicionamento, é aquilo que nós passamos a acreditar porque vivemos na sociedade em que vivemos ou pelas nossas experiências do passado. Ou seja, buscando aqui o meu exemplo novamente, aquele estado de choque também aconteceu porquê? Porque eu tinha uma crença de que aquilo não era possível. Ok? Eu tinha uma crença de que aquilo não era possível, por isso é que eu fiquei em estado de choque quando aquilo aconteceu. E de onde é que vem esta crença? De onde é que vem esta programação? Isto pode vir de vários lados, não é? Isto pode ser algo que já está muito enraizado na nossa sociedade, que é o caso. Nós, enquanto sociedade, temos muita dificuldade em acreditar de que a cura física pode ser milagrosa. Portanto, nós fomos condicionados a acreditar que isso não é possível. E claro que quantas mais experiências nós tivermos na nossa vida com problemas de saúde, com doença crónica, com dificuldade em curar, mais essa crença vai ficar instalada, não é? Se eu passar anos a viver em doença e não conseguir uma mudança, especialmente uma mudança rápida, eu vou passar a acreditar de que a mudança não é possível, de que a cura não é possível. E isto não é nada mais do que uma desconexão da nossa verdade interior. O que é que nos move? O que é que nos faz continuar a procurar uma solução? Não é? Quando nós estamos a passar por uma doença crónica, o que é que nos move? O que é que faz com que nós continuemos a procurar uma solução? Se nós acreditarmos que não é possível, o que é que nos leva a continuar a procurar? É a nossa verdade interior. É esta voz, esta chama que nos diz que existe uma solução, de que é possível.
Nós é que nos desconectamos completamente da nossa verdade interior. E muitas vezes continuamos a procurar sem saber que estamos a ser guiados por esta verdade. Então, quanto mais nos reconectarmos com o nosso verdadeiro eu, quem é o nosso verdadeiro eu? É a nossa essência, a nossa alma, a nossa verdade. Quanto mais nos reconectarmos com essa verdade, mais rapidamente nós vamos conseguir a transformação. Porque a verdade é que, enquanto alma, tudo é possível. Não existem limitações. E a nossa alma, ela quer que nós nos expressemos nesta realidade física através dela, através dessa verdade, através dessa essência. A nossa alma quer que nós nos expressemos sem limitações. A nossa alma quer que nós vivamos em verdade. É isso que a nossa alma quer. E tudo aquilo que nos acontece, todos os desafios que nos acontecem, eles servem para nos alinharmos com a nossa verdade interior, para nos alinharmos com a nossa alma. Os desafios que nós vivemos é algo que nos está a mostrar que nós não somos aquilo. Aquilo é o nosso ego. Nós não somos aquele desafio. Nós não somos aquele comportamento. Nós não somos aquela doença. Nós não somos nada daquilo. Nós estamos a viver aquilo para nos alinharmos com quem realmente somos. Os bloqueios, os desafios, a doença são portais para nós nos alinharmos com a nossa verdade. Ok, o terceiro fator é para mim a bagagem das experiências do passado, que está relacionado com isto que acabei de falar também, não é? Com este condicionamento. Ou seja, esta bagagem do nosso passado, e quanto mais experiências, vamos lhe chamar, traumatizantes, nós vivemos, porque nós até podemos ter vivido muitas experiências negativas, mas aquilo que vai realmente fazer a diferença no nosso momento atual, na nossa vida, no momento presente, é a forma como nós interpretamos a nossa realidade do passado, não é? Portanto, a forma como nós vivemos as experiências negativas do passado. O que é que eu passei a acreditar por causa daquelas experiências? Quando uma experiência é traumatizante, ela vai gerar uma série de crenças negativas, lá está. Essa bagagem do passado vai gerar uma percepção que é distorcida, que não é verdadeira. Então, por causa de uma experiência traumatizante do passado, eu vou passar a acreditar que, sei lá, por exemplo, eu não tenho valor, eu não sou suficiente, eu não vou conseguir, a vida está contra mim, a vida não é segura, os outros não gostam de mim, ok? Estas crenças, elas derivam de uma experiência que foi traumatizante. O trauma não é aquilo que nos aconteceu, mas é o que nós interpretamos da realidade. Então, esta bagagem emocional, ela não só emocional, esta bagagem do passado, ela é composta pelas nossas crenças negativas, mas também pelas emoções do passado. Aquilo que nós sentimos lá atrás e que nós não conseguimos processar. E o trauma também é feito disto, também é feito das emoções que nós não conseguimos sentir no passado, porque foram demasiado intensas ou porque nós não sabíamos sentir as emoções. Também é muito comum na nossa sociedade esta desconexão das nossas emoções, esta desconexão do nosso corpo, pois é através do corpo que nós sentimos as emoções, não é através da cabeça, ok? Quando nós perguntamos a alguém como é que tu estás a sentir e a pessoa começa a descrever pensamentos do género sinto que deveria fazer tal coisa, isso é um pensamento, não é uma emoção. E nós estamos habituados, enquanto sociedade, a racionalizar as emoções. E as emoções não são pensamentos. A emoção é tristeza, raiva, alegria, amor, gratidão, amargura, desilusão. Isso são emoções. Então, muitas vezes aquilo que nos está também a atrasar, vamos dizer assim,
a nossa cura, a nossa transformação, além destas crenças negativas, são também as emoções que ficaram aprisionadas no nosso corpo. Eu vou dar aqui mais um exemplo, que a crença e a emoção, ela anda sempre de mãos dadas, na realidade. Então, vou dar aqui um exemplo. Houve um período da minha vida que eu tinha muitas infecções urinárias. E as infecções, elas surgiam num contexto muito específico. Então, quando eu fui perceber o que é que estava a acontecer, qual é que era, lá está, a causa emocional associada àquele sintoma, à infecção urinária, eu percebi que normalmente a infecção urinária, ela fala de nós sentirmos uma ameaça no nosso território e geralmente está muito associada ao nosso parceiro. Okay? Pode não estar, pode estar associada ao nosso território, por exemplo, familiar, ou o nosso território no trabalho, ok? Mas muitas vezes está associada ao parceiro, ok? Então o que é que eu entendi? Eu percebi que havia um evento ancestral do meu lado paterno em que acho que era uma trisavó, ela tinha vivido uma traição e aquilo que ela sentiu no momento, toda aquela raiva, toda aquela traição, todo aquele ressentimento que ela sentiu e que ela não conseguiu expressar, que ela não conseguiu processar, passou para as gerações seguintes. E eu estava a sentir aquela raiva e aquele ressentimento que nem sequer era meu, que era da minha trisavó, em relação ao meu marido. E essa raiva e esse ressentimento manifestava-se em infecção urinária. Então, quer dizer que aquilo que a minha trisavó sentiu e passou a acreditar sobre o parceiro passou para as gerações seguintes e eu estava a somatizar isso no meu corpo. Portanto, não são apenas nós não temos apenas a bagagem das nossas experiências da nossa vida, mas também herdamos uma bagagem das nossas linhagens familiares. Claro que nós não herdamos apenas experiências negativas, nós herdamos também toda a sabedoria, não é? Tudo aquilo que eles aprenderam, toda a sabedoria que eles adquiriram, os talentos, e também herdamos as experiências negativas, também herdamos o trauma. Nós herdamos isso porque cumpre a função da sobrevivência. Tudo aquilo que gerou sobrevivência nós vamos herdar para continuarmos a sobreviver. Claro que isto é algo que acontece a um nível mais biológico, digamos assim. Mas isto para dar um exemplo de como as emoções que não foram processadas até pelos nossos ancestrais podem estar a somatizar-se no nosso corpo através de um sintoma crónico. Seja um sintoma que está sempre presente ou seja um sintoma que se repete. Ok? Então, estas são, para mim, as três razões principais. A falta de fé no processo de cura, a falta de fé que realmente nos impede de... A fé vai nos ajudar a acreditar que é possível, não é? A desconexão da nossa verdade interior, que geralmente acontece pelos condicionamentos da sociedade e das experiências que nós vivemos, não é? Portanto, nós passamos a acreditar que aquilo não é possível. Isto é muito frequente nas doenças autoimunes, em que nós recorremos aos profissionais de saúde e aquilo que nós ouvimos é muito limitante, porque geralmente dizem-nos que a doença é para a vida, que não tem cura, que é genético. Então, nós passamos a acreditar nisto e nós vamos co-criar essa realidade. Nós vamos sempre co-criar aquilo que nós acreditamos, ok? Então, no processo de transformação é muito importante nós voltarmos a conectar-nos com a nossa verdade interior e perceber que tudo tem cura, na realidade, ok? Quando não há cura é porque realmente existem ali bloqueios inconscientes. Às vezes a pessoa não quer curar bloqueios inconscientes. Estou-me a lembrar de um cliente que eu atendi que tinha cancro nos pulmões, e ele tinha
a perfeita consciência do que é que aquilo, de qual é que era a causa raiz do cancro, e era culpa, mas ele não conseguia libertar-se daquela culpa, ele não conseguiu, no fundo, perdoar-se por aquilo que ele tinha feito. E então ele acabou por falecer, e era alguém que estava a usar tantas estratégias para conseguir curar-se, só que ele não estava a conseguir fazer aquilo que era o mais importante, que era perdoar-se. Portanto, ele não estava a ultrapassar aquele bloqueio, que era exatamente aquilo que estava a impedi-lo de se curar completamente. O auto-perdão. Isto para dar aqui um exemplo. E o terceiro, então, é a bagagem das experiências do passado. Não é? Os traumas, seja desta vida, seja aquilo que nós herdamos, as percepções, aquilo que nós passamos a acreditar sobre nós e que nos está a limitar. Porque o nosso corpo vai nos mostrar, e depois isto vai depender, cada um de nós pode sentir esta somatização, não é? No corpo físico, ou pode estar a viver bloqueios em alguma área da vida. Mas quem tem problemas de saúde, quem tem sintomas crónicos, é mesmo importante saber que o corpo está a somatizar aquilo que nós acreditamos, inconscientemente. Okay? Não é a crença que está no consciente, são as crenças que estão no inconsciente. Aquilo que eu passei a acreditar por causa de determinadas experiências. Eu chamo isso as memórias kármicas, porque são memórias que estão a perpetuar um sintoma. Por exemplo, eu vivi uma experiência ainda na barriga da minha mãe que me marcou profundamente e condicionou toda a minha experiência de vida, que foi quando a minha mãe engravidou. Não foi uma gravidez planeada, não foi uma gravidez desejada, e aquilo que a minha mãe conta é que o meu pai não queria que a minha mãe prosseguisse com a gravidez, queria que ela abortasse. Então isto gerou uma memória kármica em mim, no momento da minha fecundação. Portanto, isto condicionou toda a minha vida. Eu passei a acreditar inconscientemente, ok, que eu não era desejada, que eu não deveria nascer, que eu não deveria existir. Portanto, quando eu tenho uma crença de que me diz eu não deveria existir, isto revela uma profunda autodesvalorização. Eu não sou importante, eu não tenho valor. E é muito interessante porque no caso, por exemplo, das doenças autoimunes, a autodesvalorização é algo que é muito comum. É muito, muito comum encontrarmos autodesvalorização em pessoas com doenças autoimunes e em pessoas com problemas articulares. Claro que eu demorei muitos anos a perceber, a ter esta consciência de que eu tinha esta memória kármica. Porquê? Porque só através do autoconhecimento e de irmos acedendo a cada vez às camadas mais profundas do nosso inconsciente é que nós vamos percebendo isto. E isto é a jornada da vida, isto é a jornada da alma. A alma vai ajudando-nos, através dos desafios, a limparmos essas camadas para chegarmos cada vez mais profundamente ao nosso inconsciente, até libertarmos tudo que está a fazer com que nós não consigamos viver em alinhamento com a nossa verdade interior, em alinhamento com a nossa alma. Claro que, se nós tivermos uma fé, como a fé de Jesus, nós conseguimos um atalho. Nós conseguimos passar por cima disto tudo, porque a fé move montanhas. Portanto, trabalhar a fé, para mim, é realmente das coisas mais importantes num processo de cura, num processo de mudança. Espero que esta minha partilha te ajude a ganhar clareza e a perceberes o que é que tu precisas de transformar em ti para conseguires uma cura mais rápida, uma transformação mais rápida, e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada por estares desse lado. Se sentiste verdade no que ouviste, partilha o episódio com outras pessoas e segue o podcast. Continua a viver em verdade e a honrar o poder da tua alma. Vemo-nos no próximo episódio.